com enorme satisfação que decretamos neste momento a abertura oficial desta 7ª edição da Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas e Flipossos 2012. Chamamos neste momento o prefeito municipal, senhor Paulo César Silva, para a abertura oficial deste evento. Uma boa noite a todos. Quero, nessa oportunidade, saudar a responsável por esse evento, que nos dá a alegria de transformar esse evento num dos maiores eventos da área no Brasil, Gisele Correia Ferreira. Parabéns, Gisele. Saudar a todos os convidados, palestrantes, expositores. Uma saudação especial a Karine Panza, presidente da Associação Nacional de Livrarias, Zulmar Werneck, que nos dá a honra da presença, presidente da Câmara Mineira do Livro. Saudar a doutora Salma Neder Camacho, presidente do grupo DME, patrocinador deste evento. A nossa diretora do Departamento de Cultura, Dulce Helena Gouveia. Saudar ao ex-prefeito que nos dá a honra da presença, doutor Sebastião Navarro. Saudar também o nosso secretário de Promoção Social e adjunto de Educação, nesse ato também representando também a nossa secretária de Educação, Maria Helena Braga, o professor Gerson Pereira Filho. Está presente o vereador Álvaro Canhane, e é uma alegria para todos nós, porque, enfim, chegou. A ansiedade nos atropela na expectativa de mais uma Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas e Flipossos 2012. É uma sensação estranha, porque, ao mesmo tempo que aguardamos ansiosamente a edição deste ano, as palavras e os ensinamentos do ano anterior ainda ecoam no pensamento. É impossível esquecer, por exemplo, a voz rouca de Ariano Suassuna, naquele ato de tempo que dedicou a nos ensinar profundamente, fingindo que nos divertia. Assim é a Feira do Livro e o Festival Literário de Poços de Caldas. Ensina e diverte, encanta, informa, congrega e difunde. E, sobretudo, nos pinça do atropelo cotidiano para nos fazer pensar e repensar nas coisas que realmente fazem a vida valer a pena. Esta edição é mais que especial, porque celebra os 90 anos da Semana de Arte Moderna. Ideia mais que feliz, que oportuniza a população de Poços de Caldas construir a seu modo interpretações, releituras dessa revolução bem brasileira, como que a historiadora Márcia Camargos. Então, só podemos desejar e esperar uma programação com as cores de Tarsila, com as expressões de Anitta, com as formas de Brecht, com os tons de Vila Lobo, com a genialidade do poeta futurista, com a volúpia de Oswald de Andrade, com o conteúdo de sempre, que é a marca registrada deste evento. 90 anos depois, a semana continua, na medida em que, despretensiosamente, se transformou num divisor de água para a vida cultural e artística brasileira e, mais que isso, num marco fundamental na construção do ser brasileiro. No nosso microcosmo, permitam-me a comparação exagerada e as ilações visionárias, talvez essa Feira do Livro, iniciada em 2006, tenha para os poços caldenses de nascimento ou de coração a mesma função da semana de 22, na medida em que marca de maneira definitiva os rumos que a cidade decidiu trilhar, sempre no caminho da busca pelo conhecimento, educação, arte e cultura. Os sapos ecoaram no municipal, mas os ecos continuam sendo ouvidos, repetidos, reinventados, inclusive aqui, onde ganharam contornos montanheses que desembocaram em Jurandir Ferreira. O mesmo acontece com Antônio Cândido, homenageado desta noite. Mistura sulfurosa de Poços de Caldas com modernismo. Sei que deveria fazer um discurso bem comportado,
de funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Um pronunciamento político com valores investidos, lista de agradecimento e referência a autoridades. Mas aqui, o meu coração de professor fala mais alto. Grita e espanta o prefeito. Então, minha cara Gisele, vamos aos livros. Muito obrigado e boa noite. É com orgulho que abrimos mais esta página na história deste evento, que pode ser considerado, sem exagero, o mais representativo e cultural da agenda anual de Poços de Caldas e região. Durante os próximos 9 dias desta feira literária singular, que tem atraído cada vez mais a atenção da mídia especializada e de um público cada vez mais numeroso e eclético, formado por jovens de todas as idades, adultos em geral, crianças, professores, literatos, educadores e amantes dos livros e do mundo de conhecimento que eles polinizam. Preparamos um leque especialíssimo de palestras e mesas redondas em torno de temas os mais interessantes, como a efeméride dos 90 anos da Semana de Arte Moderna de 22, quando acadêmicos renomados discutem os ângulos diversos do movimento modernista, seus personagens ilustres, imortais, geniais, emblemáticos, com mediação em mesa redonda e co-curadoria do acadêmico Poços Caldense radicado em São Paulo, professor Estélio Marras. Mantendo um perfil eclético de temas e em consonância de interesse com um público visitante, com perfil etário diversificado e cada vez mais numeroso, a Feira Nacional do Livro aponta para assuntos que integram o mundo literário contemporâneo como filosofia, televisão, quadrinhos, humor, história, comunicação, negócios, livros digitais, música, política, economia, espiritualidade, mundo feminino, ciência, saúde, culinária, sexualidade, literatura retrô, além dos encontros do hip-hop, mangá e de educação, e também dos escritores independentes, e ainda uma programação infantil e infanto-juvenil, cuidadosamente elaborada, com destaque para o lançamento inédito do espaço Flipocinhos, sob tenda montada na Praça do Museu, especialmente dedicada às nossas pequeninas crianças, e que conta com a curadoria do Sesc Minas, Unidade Poços de Caldas, e apoio da Fundação Curimbaba. Entre os convidados ilustres da edição deste ano, destaque para as presenças dos escritores Ferreira Goulart, Luiz Fernando Veríssimo, Zuenir Ventura, Fernando Gabeira, Luiz Eduardo. O Flipoços 2012 contará ainda com outros grandes e importantes escritores, que teremos ao longo desses 9 dias. Em Poços de Caldas e mais dezenas de cidades mineiras e paulistas, tem surpreendido o número de visitantes interessados não só pelos assuntos literários abordados em palestras, como na aquisição de diversos livros à disposição nos vários estandes dispostos no espaço da Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas. Num país onde o hábito da leitura tem um modo amplo, Num país onde o hábito da leitura, de um modo amplo, não é dos mais difundidos e arraigados, não é tarefa das mais fáceis despertar o interesse em torno de livros, cultura literária, assuntos acadêmicos, socioculturais. Contudo, o interesse do público de todas as idades faz o sucesso da Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas. Mas se o brasileiro não se interessa tanto por literatura, quando o comparamos, por exemplo, a argentinos, franceses, ingleses, norte-americanos e russos, como explicar o sucesso de público da Feira Nacional do Livro em Poços? Difícil responder, mas a diversidade de assuntos abordados em palestras,
debates e mesas redondas, associada à disponibilidade de títulos a preços atrativos, numa parceria ideal com o setor editorial, cada vez mais interessado e presente nesta festa literária Poços-Caldense, constituem-se, talvez, como fatores decisivos para um esboço de proposta para explicar a gama de interesse em torno do evento cultural mais importante da agenda regional ao longo do ano. Vale destacar ainda a presença internacional da jovem escritora holandesa Franca True, presente nesta palestra e nesta plateia, que falou com o público hoje à tarde sobre o seu livro de estreia, Confetes na Eira, best-seller na Holanda. Sua palestra contou com a presença especial da jornalista Josélia Aguiar, do Blog dos Livros, etc., do jornal Folha de São Paulo. Desta forma, inauguramos também uma nova era do festival que pretende, a partir desta edição, promover a vinda de mais escritores internacionais ao Flipossos. Franca True, em Poços, conta com o apoio da editora Livros de Safra, fundação holandesa pela literatura, Letter and Founds, e do Consulado Geral dos Países Baixos. A edição deste ano rende justa homenagem ao escritor, acadêmico e crítico literário de renome internacional, Antônio Cândido de Melo e Souza, carioca, radicado em São Paulo, mas com fortes vínculos familiares e afetivos com Poços de Caldas, cenário de sua juventude. Do alto de seus 93 anos de vida, o professor Antônio Cândido muito nos honrou com a sua presença em cerimônia de pré-lançamento do Flipossos 2012, na sede da Câmara Brasileira do Livro, em São Paulo, no início de março passado. E mais, teve a delicadeza de nos receber em sua residência em São Paulo, ocasião em que registramos as imagens inéditas e exclusivas que exibimos neste filme inédito. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho uma nacionalidade muito duvidosa. Quando me perguntam de onde você é, eu falo, a melhor definição é assim, Antônio Cândido é um intelectual paulista que é mineiro nascido no Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio, fui com 8 meses para Minas, me considero mineiro, mas me fiz aqui em São Paulo. Para dizer muito sinceramente, a minha verdadeira pátria é a casa de Poços de Caldas. É lá que eu me sinto eu. Lá eu sou eu. Até 20 anos atrás eu frequentava Poços de Caldas quase toda semana. Ia lá para casa, não tinha até poucos conhecidos lá, mas estava lá. Tinha biblioteca, tudo lá. Mas nós vendemos a casa em 1989. Aí voltei lá só esporadicamente. A biblioteca que estava em Poços nós doamos para o Unicamp. Aquela prateleira ali é de Poços, é de lembrança. É livro do meu pai. Aqueles bonitos ali. Mas eu ia para Poços, eu fazia o seguinte, saía da faculdade que era na Maria Antônia, eu ia a pé até a rodoviária, pegava o ônibus. Chegava para Poços de Caldas 10h30, 11 horas da noite. Ficava lá sábado, domingo e vinha segunda cedo. Isso, às vezes toda semana. Ficava sempre lá. Quando eu vim estudar em São Paulo, em 1936, a Semana de Arte Moderna tinha ocorrido fazia 14 anos. Então havia ainda aquela... Hoje em dia está na moda desqualificar a Semana de Arte Moderna. São modas. Como houve um tempo que era moda desqualificar o movimento revolucionário de 1930. Eu acho que a Semana de Arte Moderna não foi apenas uma semana de arte. A Semana Moderna foi um momento em que a mentalidade brasileira começou a mudar.
foi o momento em que isso explodiu. Inclusive, foi a primeira semana em que os descendentes de outras etnias começaram a dar palpite. E o livro típico da Semana de Arte Moderna, coroamento da Semana de Arte Moderna, que é Macunaíma, a gente precisa não esquecer que Macunaíma é um índio que nasceu lá, mas é negro. E depois fica branco. É a história do Brasil. A Semana de Arte Moderna foi a precursora que começou a incluir esse Brasil novo na literatura e na arte. Você vê, a Tarsila tem quadros dela que são ostensivos, faz o preto, o beiço, que cai até aqui. Quer dizer, eu exagero para mostrar. É beiço mesmo. Temos beiço. Na alma temos beiço. Nós fundamos aqui em 1945, nós fundamos um pequeno grupo idealista, dirigido pelo grande cineasta Paulo Emílio Salles Gomes, teve a ideia, chamada União Democrática Socialista. Então, o Paulo Emílio Salles Gomes fez para esse grupo um manifesto admirável, que até hoje eu leio e aprendo. Foi ele que me politizou, o Paulo Emílio. Há um pequeno trecho que sempre ficou furando a minha cabeça e eu, através desse pequeno trecho, eu entendi o verdadeiro caminho da história do Brasil, que está ligado à Semana de Arte Moderna, à Revolução de 30, tudo. Na longa história da pseudo-democracia brasileira, os fazendeiros, banqueiros, industriais já falaram muito. A classe média e o trabalhador urbano já disse algumas palavras. O trabalhador do campo é a grande voz muda da história brasileira. Então isso ficou parafusando na minha cabeça. Eu falei, esse é o caminho da história do Brasil. O Império criou a elite. A República criou a classe média e não soube lhe dar o poder. Agora está chegando o poder. Agora trata-se de incorporar o homem do campo. O dia que o homem do campo estiver incorporado, o Brasil poderá ser uma democracia. Então, para mim, esse é o caminho do Brasil. Então, a Semana de Arte Moderna é uma precursora literária e artística desse movimento de incorporação de todos, inclusive do homem rural, do preto, do isso e tal. De modo que a importância que eu dou à Semana de Arte Moderna é muito grande. Nessa semana, houve, por sorte, alguns homens de grande envergadura. Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Guilherme de Almeida, Minoto Picchia, Voltolino, Precheré, Anita Malfatti, italianos. E foi um momento em que essa grande mistura que é o Brasil estava começando a se traduzir em cultura. Então, aí você tem todas as manifestações. Você pegando, por exemplo, a literatura francesa, que nos influenciou muito, você tem surrealismo, dadaísmo, você tem aqui na Argentina o ultraísmo, quebrando toda aquela literatura extremamente convencional. O romantismo é o advento da liberdade na arte. O modernismo é uma forma moderna de romantismo. Como nós temos hoje, quando os concretistas fazem a poesia concreta deles, eles estão fazendo uma nova revolução. O poema objeto. Isso por quê? Porque arrebentaram as normas. Antes não podia. Por exemplo, se você fosse fazer uma tragédia, em primeiro lugar, você só podia pôr aristocratas. Não pode. Segundo, só podia falar em verso. A tragédia não podia ser em prosa. Terceiro, só podia usar palavras nobres. Então você vê, o romantismo derrubou tudo isso. E o modernismo? O modernismo desenvolveu muito mais, porque o modernismo botou nós fumo. Ou então, o modernismo botou o preto fala, o jeito do povo tem tanta dignidade literária quanto um príncipe. Então, essa digressão aparentemente informal é para mostrar a atualidade desses movimentos de atualização, de rebeldia contra o passado e de preparação do futuro, como é o modernismo. Olha, a literatura brasileira é uma literatura, sempre foi terrivelmente de elite. Ela, elite, no tempo da colônia, era uma elite que falava da elite. Agora, a partir do romantismo, era uma elite que falava do povo.
Então, a literatura da colônia teve uma função repressora, em grande parte. Toque latim neles, toque português clássico, toque tragédia grega, para civilizar esse pessoal. E civilizar à custa de... Compreende? De modo que a nossa literatura foi sempre uma literatura de elite. Então você tem, por exemplo, o Manuel Antônio de Almeida, que escreve aquele livro encantador, que é Memória do Sargento de Milícias, em que ele fala sobre o povo do Rio, os malandros. Ele é um chefe da elite falando sobre o povo. Já é uma grande conquista. É uma grande conquista. Uma das grandes conquistas do romantismo, que corre paralelo com o socialismo, é que no romantismo eles começaram a escrever romances sobre o operário, sobre o homem do povo, sobre o bafão, sobre o transgressor. Compreende? E Engels, o companheiro de Marx, no livro dele sobre as classes trabalhadoras da Inglaterra, diz o seguinte: está havendo uma coisa muito importante na literatura. Os escritores estão começando a falar do povo e dos operários. Então você pega um romancista, por exemplo, como Luiz de Azevedo, grande romancista. Ele escreve cortiço. No fim do século XIX, ele é um homem de elite, mas ele escreve sobre a lavadeira, o capoeira, a engomadeira, a prostituta. Então já é um grande progresso. É a elite mostrar a existência da não elite. O modernismo tocou isso para diante, longe. E as tendências atuais, então, nem se diz. O Jorge Amado, eu lá em Poços de Caldas, menino, no meu tempo em Poços de Caldas, o que apareceu, sobretudo, foi o segundo modernismo, o romance do Nordeste. Então havia em Poços de Caldas uma livraria extraordinária que eu devo muito, que é a Vida Social. Então, eu e meus amigos, a gente ia para a Vida Social e perguntava: quando é que vai chegar o suor do Jorge Amado? O Jorge, olha, é capaz de chegar hoje. Nós ficávamos ali na Rua Bahia, aflitos. Hoje chamamos Prefeito Chagas. Aí, de repente, chegava o Batata. O Batata era um jornaleiro, chegava aquele nas costas, vinha correndo da estação e jogava, pum. Então a gente ia abrir, saía o suor do Jorge Amado. O suor, o que é o suor? É um romance proletário que se passa num cortiço. O Cacau do Jorge Amado é um romance proletário que se passa entre os trabalhadores de cacau. Isso para nós é uma coisa formidável. Então, para a minha geração, por exemplo, essa literatura de elite feita sobre o povo nos radicalizou muito. Nós fomos para a esquerda. Fomos radicalizados pelo romance porque ele falava do pobre, ele falava do oprimido. Eu me lembro, eu tinha 14 anos de idade, eu li um livro chamado Corumbas, de Amando Fontes, comprado lá na Vida Social. E eu lendo aquilo, eu tinha 14 anos, de repente um personagem, não me lembro, ele diz mais ou menos o seguinte: enquanto o homem do povo viver com a cabeça baixa, ele será sempre escravizado. Ele tem que levantar a cabeça e ele o cara... Eu tomei um susto. Então essa literatura, ou seja, que vem do modernismo, foi a liberdade que o modernismo abriu que permite esse tipo de literatura. Isso faz com que uma literatura de elite mostre a elite outra coisa diferente dela, mostra o povo. Inclusive radicaliza a elite. Lá em Poços de Caldas, em 1934, eu e meu amigo Zé Bonifácio Andrade e Silva, neto do Pedro Sanches, eu já tinha ouvido falar através do boletim de Ariel desse livro, Serafim Pontigani. Aí tinha um exemplar só. Eu tinha conta na livraria, custava R$5.000. R$5. Mas eu falei para o meu amigo Zé Bonifácio: olha, eu não vou levar isso para casa, que minha mãe vai estrelar, porque tem muito palavrão. É só palavrão. E palavrão pesado. Faça isso, mais aquilo, vá para aquilo, tal. Aí eu não ousei comprar. Aí eu falei para o João Vilela: você deixa ele tirar? Ele pode levar. Aí nós levamos ali para a Praça Pedro Sanches e lemos no Banco do Jardim. Ele é pequeno, e eu sempre pedi para o Oswaldo Andrade: Oswaldo, me arranja um exemplar. E ele não tinha também. Ele dizia: lá no meu apartamento do Rio tem uma pilha. Acho que tem, eu vou dar para você. Um dia ele me deu. Eu tenho aí, dado por ele. Lá em Poços de Caldas. Era uma livraria milagrosa, porque ela tinha essa coisa raríssima que você não encontrava nem em São Paulo, que é o livro dos modernistas, você encontrava lá. Eu comprei lá Primeiro Andar do Mário de Andrade, Macunaíma, tudo isso.
Por quê? Por causa daquele italiano que teve lá nos anos 20, o Scalabrino. Aquela conferência que eu fiz em Poços, eu glorifiquei o Scalabrino. O Scalabrino foi que teve essa ideia. Porque eu comprei os clássicos franceses e os livros ingleses em Poços de Caldas da vida social. Havia livros franceses e livros ingleses lá. Porque Poços era uma cidade toque cosmopolita. Então vinha gente de Buenos Aires, vinha gente de Montevidéu, vinha gente do Rio, de São Paulo, para fazer a estação dos 21 dias. Queriam leitura, gente culta. O Jurandir é um jeito muito reservado, muito elegante, refinado, tímido, que nunca teria coragem de se meter na vida literária de São Paulo e do Rio. Ele era tímido. E ele tinha por Poços de Caldas um amor comovente. Quando eu me tornei crítico literário da Folha da Manhã, eu tinha 24 anos. Aí o Jurandir se interessou por mim. Aí ele me procurou lá em Poços, você tal. Aí ficamos amigos. Ele publicou livros mesmo a partir daí. Começamos a conviver e eu fiquei gostando muito dele. Foi a partir dos meus 24, 25 anos, fiquei gostando muito dele, ficamos realmente muito amigos. Aí eu ia sempre a Poços, eu ia na casa dele, ele ia lá em casa, na casa dele. A Elza era muito inteligente, eles eram muito requintados intelectualmente. E ele era um homem de uma integridade extraordinária, inclusive um homem desambicioso. Muita gente se enfeitava com as glórias de coisas que ele fez. Houve gente que inventou o SOS, houve gente que inventou a gota de leite, tudo coisa. Ele que inventou a gota de leite. Tudo foi coisa do Jurandir. Eu acho que o Jurandir é um excepcional cronista. E ele tem um livro que é uma raridade. Chama-se Da Quieta Substância dos Dias, em que é um livro grosso, de crônicas apenas sobre uma cidade. Não conheço outra coisa. A não ser, claro, o Rio de Janeiro. Uma cidade que não seja uma capital. Deve haver sobre Paris, Londres. Mas uma cidade pequena, você escrever um livro de crônicas sobre uma cidade é extraordinário. É um belíssimo livro. Eu fiz o prefácio. Eu acho que ele é um grande cronista. Eu acho que o Jurandir Ferreira é das pessoas que eu conheci que melhor escreveu a língua portuguesa. Porque eu acho que o Jurandir é um grande cronista, um excelente contista e o autor de um romance muito bom, um romance satírico, que é o Ladrão de Guarda-Chuva. Esse é um livro sobre Poços de Caldas, um intelectual pedante que lá está em Poços, que é uma sátira, é muito bom. Tem um conto dele que tirou o prêmio na concurso de conto de Curitiba, que é uma obra-prima, que é O Nascimento de Cristo, transposto para o nosso tempo. É uma família pobre, que está num Fordinho, a mulher está grávida, eles têm que andar, a criança para nascer, e de repente eles têm que parar num lugar e vão para uma garagem, uma cocheira, ou coisa que vale, e a criança nasce. É o Nascimento de Cristo. Esse conto tirou o prêmio no Paraná. É uma beleza. Está naquele livro dele, Saia Branca, livro de contos, que é ótimo. Ele era realmente um grande intelectual, Jurandir, um homem de muita cultura. Eu acho que foi realmente o escritor de Poços de Caldas. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à Câmara Brasileira do Livro. Hoje nós estamos fazendo o lançamento da 7ª edição da Flipossos. Poços de Caldas é uma cidade onde eu ia frequentemente. Me perguntavam aqui em São Paulo, quando você veio de Minas? Eu dizia, eu nunca vim de Minas. Estava sempre lá. Nossa casa nós conservamos até 1989, com biblioteca, com tudo. De maneira que eu sou profundamente caldense pelo pai, pela mãe, pelos amigos e por homenagens como essa, que são extremamente desvanecedoras. Eu agradeço muito. Obrigada, professor. Estimado professor Antônio Cândido,
Para nós é uma enorme alegria tê-lo como patrono da 7ª Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas e Flipossos, eventos que acontecem em nossa cidade entre 28 de abril e 6 de maio de 2012. Sua contribuição para a cultura brasileira é um legado que seguirá estimulando as gerações futuras e não apenas no Brasil. Somos muito gratos por ter aceitado emprestar seu nome a este importante evento cultural em Poços de Caldas, cidade que lhe pertence e que se alegra por isso. Carinhosamente, equipe GSC Eventos, São Paulo, Poços de Caldas, 14 de outubro de 2011, que foi o caso, né? Tá bom, professor? E assistir a essa dedicação e amor ao livro é um estímulo incrível para a nossa sociedade, para nós da Câmara Brasileira do Livro, que são pessoas como essa que fazem do livro a sua vida, a sua maneira de ser, o seu estímulo. É nessa hora que nós acreditamos que vamos ter um país diferente, um país com pessoas que vão saber por onde caminhar e como caminhar. Ao professor agradeço a sua presença, a possibilidade de estar dividindo esse momento conosco, é uma honra. E até a próxima edição, que com muito carinho vai haver um novo convite. Obrigada, gente. Eu estou falando aos poços caldenses dessa maneira, porque eu entendo que, sobretudo devido a uma experiência recente que eu tive, que na minha idade já muitíssimo avançada, é imprudente fazer uma viagem mais ou menos longa de automóvel, mas isso é secundário. A imprudência maior é evitar as grandes emoções. E eu tenho certeza que eu estando aqui, na cidade que eu considero em grande parte a minha, para mim seria uma emoção um pouco forte demais. Eu acho que eu não deveria submeter o meu velho organismo a uma emoção dessas. Então eu estou usando este meio para falar aos habitantes de uma cidade que eu considero também, em parte, a minha, a cidade cuja transformação de Arraial em estação balneária, meu avô, José de Carvalho Tolentino, médico no Rio, foi um dos homens que mais colaborou entre 1883 e 1896. Aqui em Poços de Caldas nasceu minha mãe. Mais tarde, meu pai, Aristides de Melo e Souza, exerceu na esfera pública o que o sogro tinha exercido na esfera privada, foi o primeiro diretor dos serviços termais, organizou os serviços termais e depois foi clínico aqui. De maneira que minha família e eu temos raízes familiares muito profundas com Poços de Caldas e por isso eu posso dizer, sem jactância, que Poços de Caldas é um pouco a minha terra. Eu me senti. Nossa casa foi nossa até cerca de 20 anos atrás. Por causa disso eu estava sempre aqui, mesmo que as pessoas não me conhecessem, eu estava sempre aqui andando pela rua. Eu sou visceralmente ligado a Poços de Caldas. Então, devido a isso, não precisa dizer a todos vocês como eu me sinto honrado. É uma grande honra no plano intelectual que eu recebo e é uma grande honra também no plano afetivo, porque eu sei que as pessoas que me fizeram essa homenagem me consideram um dos de vocês. De maneira que, diante disso, eu agradeço a eles, agradeço a vocês e lamento muito que os meus, como diz os mineiros, os meus 93, entrado em 94, não me permitam estar aqui com vocês. Uma vez eu dei uma entrevista longuíssima, 13 anos, lá em Poços. Ele me perguntou assim, agora para terminar, quer que o senhor diga, qual é a coisa que o senhor queria mais na vida? Eu pensei, eu queria voltar um pouco no tempo e morar aqui em Poços de Caldas.
Senhoras e senhores, um evento especial pede homenagens especiais. Assim como nas edições anteriores, o Flipossos 2012 traz, no contexto de sua programação oficial, uma homenagem à Alemanha, berço de escritores e músicos célebres, país admirável e de vasta cultura acadêmica, literária, histórica e turística. No âmbito nacional, lembramos a importância cultural, econômica e artística do Estado de São Paulo e de sua capital gigantesca, universo de culturas, etnias, crenças e de contagiante pulsação econômica e urbana. Nosso leque de homenagens inicia-se neste momento, convidando a senhora Marina Melo e Souza, filha do mestre e crítico literário Antônio Cândido de Melo Souza, para receber o nosso agradecimento por ter vindo representar o seu ilustre pai. Boa noite a todos. Eu estou aqui em nome do meu pai, agradecer a linda homenagem que Poços de Caldas está fazendo para ele. Como vocês viram, né, Poços de Caldas é terra dele, ele cresceu, ele gostaria de voltar, se ele pudesse voltar no tempo, ele disse, ele gostaria de morar aqui. Talvez tenham sido os anos dos mais felizes e anos formadores que ele viveu aqui, e que manteve amigos até agora. Não sei se eles ainda estão vivos, porque meu pai é um sobrevivente, né, de um mundo que já acabou. E então é só agradecer muito a linda homenagem, e eu só posso me orgulhar, né, de ter o privilégio de conviver com uma pessoa extraordinária que acho que é um exemplo de justamente valores, integridade, coerência e transmitir, né, o que ele incorporou a vida toda, o que ele absorveu para os que o cercam. E eu tenho o privilégio de ser uma dessas que o cerca. Então, estou aqui só trazendo o agradecimento dele e das minhas irmãs. Muito obrigada. E obrigada especialmente a Gisele. Nós gostaríamos de agradecer também a presença da neta do professor Antônio Cândido, Elisa Escoreu, que se encontra entre nós. Homenageamos também um parceiro mais do que especial, o escritor, editor, gráfico e livreiro cearense, radicado em São Paulo, João Scortese, entusiasta de corpo e alma do Flipossos e fundador do Grupo Editorial Scortese, que neste ano completa 30 anos, a quem convidamos para subir ao palco neste momento e receber o nosso abraço e a placa especial como editor homenageado do Flipossos 2012.
palavras resumir 30 anos. Prometo que serei breve como foram esses 30 anos. Outro dia, alguém desavisado de tudo me perguntou: qual o segredo de viver 30 anos trabalhando no mundo do livro, além da dedicação e do amor pelos livros? Na hora não consegui responder. Fui pego de surpresa. Pensei em um monte de respostas. Não encontrei nada que justificasse 7.000 títulos em primeira edição em 30 anos. Mas foi aprendendo a dizer não que me tornei escritor, editor, gráfico e livreiro. O primeiro não foi em 1982, quando éramos apenas um grupo de poetas da Universidade Mackenzie. Havíamos montado, em 1978, uma pequena editora com um único objetivo: publicar nossa produção literária e, se possível, ganhar uma grana extra para nos ajudar a custear os nossos estudos. Uma vez formados, saímos e fomos ser engenheiros, advogados, contadores e economistas. Eu disse não. Continuei sozinho e fundei em 82, no dia 13 de agosto, uma sexta-feira 13, a Escortece. O segundo não foi no início dos anos 90, quando já havia publicado perto de 500 títulos. Me vi triste, depressivo e aborrecido com as dificuldades de uma vida de empresário nesse Brasil. Lembro-me que revivi toda a trajetória da editora, olhando capa por capa dos livros até então publicados. Disse outro não. O terceiro não foi quando recebi uma proposta de emprego financeiramente irrecusável para gerenciar na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, uma grande indústria de calçados. Na época já era casado e tinha 2 filhos. Disse mais um não. O quarto não, com certeza, o mais difícil de todos, ao longo desses 30 anos, foi sobreviver ao plano Collor. As tentações, privações e angústia de se trabalhar com cultura e com livros nesse país realmente foram assustadoras. Teimosamente, eu disse o meu quarto não. Não sei ainda e até quando terei que pronunciar a palavra não. Não desistir, não esmorecer, fazer o poema sem fim. Muito obrigado a vocês. Boa noite. O Flipossos também tem o prazer de homenagear, in memoriam, o escritor postos-caldense Jurandir Ferreira, falecido em 1997, e que deixou obra valiosa, contos e romances, sobre a qual o pesquisador postos-caldense Wendel Viana produziu elogiosa tese de mestrado pela USP, e a quem parabenizamos pela brilhante participação hoje à tarde em conferência proferida sobre a vida e obra de Jurandir Ferreira.
Convidamos a sobrinha mais velha do Dr. Jurandir Ferreira, senhora Maria Mirtes Ferreira da Silva, para representá-lo e receber esta homenagem. O cerimonial não conseguiu localizar a senhora Maria Mirtes Ferreira. Ela se encontra presente? Do mundo livreiro internacional, o Flipossos 2012 também inaugura série de homenagens às livrarias. E lembramos a importância de uma das maiores e mais charmosas do mundo, a Shakespeare & Company, fundada no início do século passado e tradicional local de encontro de grandes nomes da literatura mundial, como Ernest Hemingway, James Joyce, Gertrude Stein e Scott Fitzgerald. Se na edição do ano passado contabilizamos um público de mais de 40 mil visitantes, e tomado como referência o interesse crescente em torno do evento, temos o prazer de revelar que esperamos um número próximo de 70 mil visitantes durante os próximos 9 dias deste Flipossos 2012, para cuja realização contribuíram de forma decisiva os seguintes patrocinadores. O Grupo DME, através da Lei Rouanet, e a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. A Petrobras, parceira sempre presente nos últimos 5 anos, Cerâmica Tony, Votorantim Metais, Companhia de Bebidas Ipiranga, Sesc e Senac Minas, TOTUS Sul de Minas e Editora Cortês. O especial e importante apoio também nos é dado a partir da Câmara Brasileira do Livro, Câmara Mineira do Livro, Fundação Biblioteca Nacional, Instituto Pro Livro, Circuito Nacional de Feiras de Livro, Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura, Associação Nacional das Livrarias, Bienal Internacional do Livro de São Paulo, Secretarias de Turismo, Educação e Divisão de Cultura do município, Literarte e o Departamento Municipal de Água e Esgoto. Agradecemos ainda os hotéis e restaurantes que nos apoiam e que são conveniados com o evento, como o Hotel Minas Garden, o Hotel Minas Gerais, Hotel São Francisco, Lisboa, Nacional Inn, Pousada do Sesc e Ibis Hotel. E os restaurantes L'Itália, o Bacalhau que Chora, Aldeia, EIE, Lumiar, Catarino e Cachaçaria Água Doce. Destacamos também os veículos de comunicação pela valiosa contribuição na divulgação do evento. Rádios, CBN Campinas e CBN Belo Horizonte. Revistas Época, Cult, Galileu, Língua Portuguesa, Revista Educação, Dueto Editorial, Carreira e Negócios, Grandes Amigos, Renovias, Folha de São Paulo Online, blog Livros Etc. da Folha, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas, jornais Hoje em Dia e O Tempo de Belo Horizonte, a revista A Criativa, revista Mídia, revista La Crème, Sky Brasil, a imprensa de Poços de Caldas, Jornal da Mantiqueira, Jornal de Poços, Jornal da Cidade, Jornal da Segunda, Folha Popular, Jornal do Centro, Brand News, EPTV Sul de Minas, TV Poços, Rádio Cultura AM. E a todos os veículos de comunicação do Sul de Minas e interior de São Paulo, que foram muitos. Acusamos ainda entre nós as presenças das seguintes pessoas ilustres. Doutora Salma Neder Camacho, presidente da Holding Grupo DME. Professor Gerson Pereira Filho, secretário de Promoção Social e adjunto de Educação. Durce Helena Gouveia, diretora do Departamento de Cultura. Lina Cláudia Virga Landi, diretora
de escola do Senac Poços. Tereza Alvise, diretora das Termas Antônio Carlos. Daniele Pedrosa, representando o gerente da Votorantim Metais, o senhor Hamilton Wu. Rafael Augusto, gerente local do SESC Minas Gerais. A senhora Fátima Trópia, superintendente de interiorização, representando a secretaria ou a secretária de Cultura, Eliane Parreiras. Alencar Mairink, ex-presidente da Câmara Mineira do Livro. Guto Cater, vice-presidente da Associação Nacional de Livrarias. O senhor José Carlos Poli, ilustríssimo secretário de Turismo. A senhora Vera Essaú, gerente de comunicação da Câmara Brasileira do Livro. Isabelle Valadares, literarte, parceira do Flipostos, com a vinda de muitos escritores. Marcelo Cândido, editor da editora Livros de Safra. O senhor Rodolfo Gamberini, jornalista, apresentador do jornal do SBT. O senhor Paulo Caruso, cartunista. Caco Galhardo, quadrinista. Marcos Cripa, jornalista e mediador de televisão e literatura, mesa que acontece amanhã. Laurindo Lalo Leal, que faz parte da mesa Televisão e Literatura. O senhor Wendel Viana, que proferiu conferência sobre Jurandir Ferreira. Jéssica Balbino, jornalista. O senhor José Almiro, da Workshop Churrasco. O senhor Davi Daniel e Pamela, contadores de histórias. Marina do Vale, da Companhia Bela de Artes. O senhor Álvaro Canhani, vereador de Poços de Caldas. E o senhor Sebastião Navarro, ex-prefeito de nossa cidade. E também o senhor Gustavo Passos, diretor do Espaço Cultural da URCA. E para abrirmos oficialmente esta grande festa dos livros e autores, convidamos para a sua mensagem a presidente da Câmara Brasileira do Livro, senhora Karine Panza. Boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de agradecer mais uma vez a todas as autoridades, editores, autores, livreiros e visitantes, em nome de Gisele, ao convite para apoiar e, mais uma vez, dar abertura ao lançamento da Flipostos de 2012. É uma grande honra apoiar novamente a realização da Feira Nacional do Livro de Poços de Caldas, o principal evento literário do sul de Minas Gerais. A CBL apoia este evento porque identifica como um dos principais no calendário nacional e oficial das feiras do Brasil e reconhece sua grande relevância na divulgação literária entre as cidades do interior de Minas Gerais e também uma importante região do estado de São Paulo. Esta é uma ótima oportunidade para os habitantes de todas essas cidades, que nem sempre dispõem de livrarias, de colocarem as suas bibliotecas pessoais em dia e adquirirem lançamentos e terem contato mais próximo com o universo do livro e seus autores. Sendo assim, gostaria de desejar a todos uma ótima feira e um belíssimo evento. Sucesso. Muito obrigada. Convidamos ainda o presidente da Câmara Mineira do Livro, senhor Zulmar Werneck.
Boa noite, senhoras e senhores, tantas autoridades aqui citadas, presentes, que muito enobrece e põe em seu devido lugar esse tão importante festival sul-mineiro. Eu não posso deixar de, essencialmente, homenagear a todos editores, livreiros, distribuidores e contadores de histórias e tantas pessoas que são envolvidas no livro e fazem, de fato, o livro tomar o lugar que merece. Gutenberg, que originário do país que este festival homenageia, foi quem deu o primeiro passo, o primeiro salto para o acesso ao livro. Ao inventar a tipografia, ele criou a oportunidade para que o livro tivesse acesso para todas as pessoas, democratizou de fato o livro. Mas por que de fato o livro é importante? É importante que o livro chegue na mão de todas as pessoas. O livro, minhas senhoras e senhores, ele não é apenas o entretenimento, ele é uma construção intelectual. Ao lermos um livro, temos que compreender a introdução que pessoas criativas fazem às suas histórias, ao seu pensamento. Temos que compreender o argumento que usam para defender as suas ideias. Temos que compreender como desenvolvem suas ideias e compreendemos, afinal, como pode concluir a ideia. Afinal, o livro constrói o intelectual. E sem o livro, temos muito menos chance de chegar ao ápice da cultura humana. Depois de Gutenberg, mais 500 anos se seguem e pessoas consideram importante que o livro chegue de fato a todas as pessoas. E afinal, festivais como esse promovem, afinal, o livro para que ele seja de fato alcançado à mão de todos. Afinal, todos dizem o livro é importante, ou muitos dizem o livro é importante, mas muitos não sabem de fato a importância do livro porque nem chegam ao alcance desses. Então, eu homenageio essencialmente, especialmente nesta noite, aos organizadores da Flipossos e a 7ª Feira do Livro, na pessoa da Gisele e todas as pessoas envolvidas, porque é um ato de coragem, é um ato de persistência. Não deixei de dizer, e muitas vezes para a Gisele, nas trocas de e-mails e conversas que tivemos, parabéns, Gisele, porque a persistência, de fato, fará a diferença para o nosso povo, então teremos brasileiros melhores, teremos cidadãos melhores, porque alguns acreditaram que o livro, sim, é o espaço ideal, o espaço justo para construirmos pessoas melhores. Parabéns, Flipossos, parabéns, Poços de Caldas, a Prefeitura e todos os envolvidos nesse evento. Muito obrigado. Convidamos agora o senhor Guilherme Carvalho, representante da Petrobras, uma das patrocinadoras do evento. Boa noite a todos. Ariano Suassuna, Frei Beto, Luiz Fernando Veríssimo, Ferreira Goulart, Rubem Alves. Você, por acaso, tem ideia do que é isso? Do que essa feira representa? A Petrobras, quando chegou em Poços de Caldas, para a 2ª edição dessa Feira do Livro, numa conversa que nós tivemos com a produtora da feira, a Gisele, eu pensei aqui comigo nas palavras que permeiam as ações da Petrobras. O desafio é a nossa energia. E nós já estamos aqui, esse é o 6º ano consecutivo. Por acreditar nisso, nesses sonhos semeados, a Petrobras simplesmente não patrocina
a Feira do Livro de Poços de Caldas. Ela traz, além do patrocínio, no dia 4, anotem nas suas agendas, o Luiz Amorim, para quem não conhece, um açougueiro, que vai exatamente casar com as propostas da Semana de Arte Moderna. Um açougueiro baiano, alfabetizou-se aos 18 anos, e quando chegou a Brasília, ele resolveu comprar um açougue e fazer desse açougue um açougue cultural, vejam vocês. Então, esse sujeito vai estar aqui às 11 horas, sexta-feira, no encontro de educação. Ele não é graduado, ele apenas é um sonhador que abriu um livro e, desde então, deslumbrou-se e resolveu fazer um açougue cultural. Para os senhores terem uma ideia, o açougue cultural, que nós falamos, ele é o carro-chefe do patrocínio da Petrobras em Brasília, no Distrito Federal. Todos os brasilienses e os acadêmicos, esse assunto, inclusive, é discutido nas academias, na Universidade de Brasília, leva esse tema para lá, ele discute o que faz esse açougueiro em Brasília. Ele separa 2 noites no ano, em maio e setembro, convido a todos os senhores, e leva, para quem conhece Brasília, para uma entrequadra, cinema, literatura, música, pintura, enfim, todas as artes que possam estar ali se expressando. Um açougueiro faz uma revolução em Brasília para o mundo. A gente está trazendo esse sujeito aqui para que ele fale aos senhores do que isso se trata. Açougue cultural, vejam vocês. Às 20 horas desse mesmo dia, nós estamos trazendo também a Orquestra Ouro Preto. Essa orquestra feita por músicos semi-adolescentes. Ela acabou de fazer um concerto no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, transformando as músicas de Alceu Valença em música erudita, por assim dizer. E foi um sucesso. A gente vai trazer essa orquestra para aqui. Eu gostaria que os senhores também viessem acompanhar a Orquestra Ouro Preto, que tem o patrocínio da Petrobras. Cinema. Conversamos com Gisele, e como é uma preocupação da Petrobras, a Feira do Livro ratifica tudo isso. Não adianta a gente aqui estar falando de arte, de cultura, enfim, sem o envolvimento daqueles que foram o tema da Semana de Arte Moderna, muito bem apresentada pelo professor Antônio Cândido. Se nós não envolvermos, se nós não trouxermos a periferia e formos até ela para ouvi-los, essa é a preocupação da Petrobras, e por isso nós estamos levando cinema para a periferia, através do Cinearte Sarau Petrobras, e cinema aqui também para a Praça Central aqui, na sexta, sábado, quinta, sexta e sábado. Programação, os senhores acompanham, por gentileza. Trazemos também as Bordadeiras de Cordisburgo, de novo, literatura. João Guimarães Rosa, nascido em Cordisburgo. Nós lá descobrimos essas bordadeiras que bordam, tem aqui um quiosque, um estande da Petrobras, onde elas estão apresentando os bordados. Os miguelins são as crianças, narram as histórias de João Guimarães Rosa para as bordadeiras, elas ouvem e vão bordando. Isso é sonho, isso é mágica, e eu convido os senhores a conhecerem esse trabalho no estande que está aqui do lado. E, a partir de sexta-feira, as próprias bordadeiras estarão aqui, em Poços de Caldas, apresentando para os senhores e os interessados essa oficina de bordados. Esqueço de alguma coisa, não? Pois é. O Rasgaceiro, como nós não poderia deixar de ser, é um grupo da cidade, descoberto e pensado pela Petrobras, e vamos entrar no 3º ano de patrocínio a esse grupo, que leva teatro, música e circo. Ele já rodou todo o estado mineiro, já tem convites para fazer apresentações fora do estado das Minas Gerais, já foi a Brasília, e esse é o nosso desafio, porque apostar no que já está sedimentado é muito fácil. O bom é você viajar nesses 4 cantos do país e buscar esses talentos que estão escondidos, e são vários, confesso a vocês. Tenho viajado muito por Minas Gerais e tenho visto coisas fantásticas. É isso. A Petrobras está aqui, patrocinando mais uma vez esse festival de sonhos, que é a Feira do Livro de Poços de Caldas, e eu estimo aos senhores que tenhamos todos bons proveitos com as palestras, enfim, com tudo que vai acontecer ao longo desse tempo. Muito obrigado, parabéns a todos.
Convidamos ainda o senhor Fábio Ricardo de Souza, gerente regional de operações do Senac Minas, representando o seu diretor regional, senhor Carlos Cirilo. Boa noite a todos. Boa noite, Gisele, a quem eu agradeço aqui pela parceria em mais um ano de Flipossos, de Feira do Livro. É um evento muito importante para o município de Poços de Caldas, consequentemente, muito importante para o Senac Minas. Já é o 6º ano que nós somos parceiros nesse evento, e a cada ano com atividades novas. Esse ano nós estamos com as oficinas das carretas do Senac, no Senac Móvel, e para 2013, com certeza, nós teremos novas atividades. Um dos nossos sonhos é conseguirmos trazer as editoras do Senac para Poços de Caldas. Nós temos conversado muito em relação a isso, né, Gisele? Essa parte da aprendizagem, da formação profissional, que é muito importante também para o nosso país. Hoje, nós sentimos isso na pele em relação à questão de empregos, à empregabilidade em todo o país, das reclamações que nós temos, principalmente dos empresários, em relação à falta de profissionais. E a educação, ela ajuda muito nessa questão e nós sentimos essa falta. Nós temos trabalhado muito em relação a isso, na questão da educação profissional. E, com certeza, a Feira do Livro, a Gisele é nossa parceira nessa busca. E para 2013, com certeza, nós teremos novas questões, novas atividades para o município de Poços de Caldas e para a Feira do Livro. Eu agradeço muito a Gisele pela parceria e obrigado a todos pela presença. A gente sabe que um sábado à noite, realmente quem gosta de educação, são educadores, são amantes dessa arte de educar que estão aqui presentes. Muito obrigado. Boa noite. E, por fim, convidamos também a senhora Simone Santos, coordenadora educacional do SESC Minas Gerais, aqui representando o senhor Rodrigo Penido, diretor regional do SESC Minas. Boa noite, senhores, senhoras, autoridades presentes, educadores, né? Nós todos somos um pouco educadores. A linha de atuação do SESC, uma entidade integrada ao sistema FEComércio Minas, o SESC, né, o SENAC e os sindicatos, é essencialmente humanista, né? O livro é a porta de entrada para o saber. A inspiração está no poder de transformação das pessoas e a partir da leitura que a gente consegue isso. O SESC tem trabalhado muito nesse sentido. As unidades móveis de biblioteca viajam o Estado e incentivam a leitura nas praças, nas escolas. O projeto Minhas Cartas Conto Histórias tem o objetivo de aguçar o gosto pela leitura escrita. Projetos Jovens Leitores também utiliza recursos de artes cênicas para fidelizar essa vivência literária. Hoje, no SESC, são 23 bibliotecas desenvolvendo ações educativas e oficinas. O sistema, por meio do SESC, mantém escolas em parceria com a iniciativa privada e pública, desenvolvendo ações educativas e estimulando propostas pedagógicas inovadoras que impactam na formação de nossas crianças. Dentro dessa proposta, o SESC de Poços de Caldas adotou 5 escolas da rede pública para desenvolver vários projetos educativos na área
nas temáticas, né, dentro das áreas de competências, e integrando também as outras áreas, né, como esporte, saúde, lazer, cultura, né, como não poderia deixar de ser. Dentro dessa proposta, então, com muita alegria que hoje nós participamos e apoiamos, né, esse 7º Festival Literário de Poços de Caldas, pela proposição educativa que aproxima escritor, obra e leitor. Em nome do presidente Lázaro Luiz Gonzaga, do diretor regional do SESC, Rodrigo Penido Duarte, agradecemos a oportunidade e cumprimentamos os organizadores, em nome da Gisele e toda a equipe, parceiros, pela belíssima programação proposta. Que todos tenham bastante proveito dessa semana de oportunidade aí de crescimento, de inovação, de busca, de despertar esse gosto aí da leitura, da escrita, desenvolvendo várias ações que vão contribuir e muito aí para o desenvolvimento do Estado. Muito obrigada. Na esteira do sucesso crescente desta Feira Nacional do Livro e do Festival Literário de Poços de Caldas, e ciente da responsabilidade organizacional e da importância cultural que este evento passou a ter, não só no âmbito regional, como em nível nacional, o staff de trabalho da GSC Eventos Especiais já iniciou o processo de organização da Feira Nacional do Livro e Flipossos 2013. Seja no atendimento a novos contatos com empresas interessadas em apoio publicitário e de mídia, em número cada vez maior, em consonância com o crescimento deste evento literário, como também na manutenção do atual quadro de patrocinadores, satisfeitos com os resultados midiáticos obtidos com a vinculação publicitária, atrelada ao sucesso de público e crítica que esta festa literária conquistou nestes 7 anos de história. Em nível temático, a curadoria do Flipossos vem estabelecendo contatos com escritores novos e consagrados, nacionais e internacionais, com projeção editorial e lançamentos programados para o 2º semestre deste ano e para o ano que vem, para estarem no festival em 2013. Antecipamos aqui com exclusividade que o tema central da edição de 2013 será a imortalidade da literatura e o legado de nossos escritores imortais, com projeção de palestras, com literatos tangidos pela imortalidade, bem como homenagens em memória daqueles escritores já falecidos, mas que figuram vivos em suas obras monumentais e no imaginário literário nacional. Desta feita, o ponto de partida para a preparação de todo o conteúdo do Flipossos 2013 vai se concentrar em merecida homenagem à Academia Brasileira de Letras. Hoje reconhecido como um dos festivais literários mais importantes do Brasil, muito nos honra reconhecer este crescimento em grau de importância, o que coloca a nossa querida Poços de Caldas num patamar digno de sua realeza e importância para Minas Gerais e para o Brasil. É com satisfação que assim contribuímos para o enriquecimento cultural de nossos jovens e adultos e de nossas crianças, futuros cidadãos e arquitetos da cultura deste século XXI que apenas se inicia. Bem-vindos ao Flipossos 2012. Boa noite a todos.